Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional representa o conjunto de instituições públicas e privadas que mantêm e intermediam o fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Assim, permite que um agente econômico superavitário, detentor de poupança, seja colocado em contato com outro deficitário, usuário de capital. Tem como órgão normativo máximo o Conselho Monetário Nacional. O Sistema Financeiro Nacional será constituído do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil S.A., do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, das demais instituições financeiras públicas e privadas. Segundo a mesma lei, artigo 17, entende-se como instituição financeira as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenha como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Podemos, também, dizer que o Sistema Financeiro Nacional é integrado por órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores, conforme consta no site do Banco Central. Confira. Composição do Sistema Financeiro Nacional. Subsistemas do SFN. Segundo a FEBRABAN, o Sistema Financeiro Nacional divide-se em dois grandes grupos, distintos e complementares, denominados subsistemas. Subsistema normativo, formado por instituições que estabelecem as regras e as diretrizes de funcionamento, além de definir os parâmetros para a intermediação financeira e fiscalizar a atuação das instituições operativas. Tem em sua composição o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Banco Central do Brasil, BACEN, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e as instituições especiais, Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Subsistema operativo. Em sua composição estão as instituições que atuam na intermediação financeira e têm como função operacionalizar a transferência de recursos entre fornecedores de fundos e os tomadores de recursos, a partir das regras, diretrizes e parâmetros definidos pelo subsistema normativo. Estão nessa categoria as instituições financeiras bancárias e não bancárias, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, além das instituições não financeiras e auxiliares. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo e deliberativo. Tem por finalidade formular a política da moeda e do crédito, visando ao progresso econômico e social do país. Objetivos do CMN. A política do Conselho Monetário Nacional objetivará: 1. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. 2. Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. 3. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. 4. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. 5. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. 6. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. 7. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Competências do Conselho Monetário Nacional. Encontramos as seguintes informações sobre as competências do CMN. Artigo 4º compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. 1. Autorizar as emissões de papel moeda as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa quando se destinarem ao financiamento direto pelo Banco Central da República do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional. O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autorizar o Banco Central da República do Brasil a emitir, anualmente, até o limite de 10% dos meios de pagamentos existentes a 31 de dezembro do ano anterior, para atender às exigências das atividades produtivas e da circulação da riqueza do país, devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, mediante mensagem do Presidente da República, para as emissões que, justificadamente, se tornarem necessárias além daquele limite. Quando necessidades urgentes e imprevistas para o financiamento dessas atividades o determinarem, pode o Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões que se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através de mensagem do Presidente da República, homologação do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas. 2. Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita moeda papel de curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta lei, bem como as normas reguladoras do meio circulante. Fique ligado. O CMN autoriza as emissões de papel moeda. Banco Central do Brasil emite moeda papel. 3. Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito.
4. Determinar as características gerais das cédulas e das moedas. 5. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. 6. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. 7. Coordenar a política de que trata o artigo 3º desta lei com a de investimentos do governo federal. 8. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas. 9. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover recuperação e fertilização do solo, reflorestamento, combate a epizootias e pragas nas atividades rurais, eletrificação rural, mecanização, irrigação, investimento indispensáveis às atividades agropecuárias. 10. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. 11. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. 12. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. 13. Delimitar, com periodicidade não inferior a 2 anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais. 14. Determinar recolhimento de até 60% do total dos depósitos e outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo este a. Adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações, da natureza das instituições financeiras. B. Determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. 15. Estabelecer para as instituições financeiras públicas a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detenham o controle acionário, bem como dos das respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo a que se refere o inciso anterior. 16. Enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês subsequente, relatório e mapas demonstrativos da aplicação dos recolhimentos compulsórios. 17. Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. 18. Outorgar ao Banco Central da República do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. 19. Estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central da República do Brasil em suas transações com títulos públicos e de entidades de que participe o Estado. 20. Autoriza o Banco Central da República do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra e venda de ações e outros papéis emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas do Estado. 21. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. 22. Estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei. 23. Fixar, até 15 vezes a soma do capital realizado e reservas livres, o limite além do qual os excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos ao Banco Central da República do Brasil ou aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer. 24. Decidir de sua própria organização, elaborando seu regimento interno no prazo máximo de 30 dias. 25. Decidir da estrutura técnica e administrativa do Banco Central da República do Brasil e fixar seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcionários, servidores e diretores, cabendo ao presidente deste apresentar as respectivas propostas. 26. Conhecer dos recursos de decisões do Banco Central da República do Brasil. 27. Aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e decidir sobre seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade, bem como sobre a forma e prazo de transferência de seus resultados para o Tesouro Nacional, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. 28. Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas vedações ou restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes, em relação a bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem estabelecer-se.
29. Colaborar com o Senado Federal na instrução dos processos de empréstimos externos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para cumprimento do disposto no artigo 63-N da Constituição Federal. 30. Expedir normas e regulamentação para as designações e demais efeitos do artigo 7º desta lei. 31. Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive VAPs, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. 32. Regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligadas. Fique atento a algumas pegadinhas para não errar na prova. Nos enunciados e nas alternativas das questões, é comum as bancas trocarem as instituições Banco Central do Brasil por Banco do Brasil. Note que é totalmente diferente. Além disso, é comum a troca de pequenos detalhes nos enunciados, como, por exemplo, as palavras máximo por mínimo, solvência por insolvência, nacional por internacional, entre outras. Os membros do CMN, o Conselho Monetário Nacional, será integrado pelos seguintes membros. 1. Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de presidente. 2. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 3. Presidente do Banco Central do Brasil. Comissões consultivas. Segundo o artigo 11 da Lei N. 9.069/95, funcionarão, também, junto ao Conselho Monetário Nacional, as seguintes comissões consultivas. 1. De normas e organização do sistema financeiro. 2. De mercado de valores mobiliários e de futuros. 3. De crédito rural. 4. De crédito industrial. 5. De crédito habitacional e para saneamento e infraestrutura urbana. 6. De endividamento público. 7. De política monetária e cambial. Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom, Comitê de Política Monetária, foi instituído em 20 de junho de 1996. Constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, tem como objetivos implementar a política monetária, definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés e analisar o relatório da inflação. São membros do Copom o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil. Cabe aos membros do Copom o exercício das seguintes atribuições. 1. Presidente e diretores. A. Avaliar informações, apresentações e documentos expostos como subsídios para deliberação do colegiado. B. Definir, por meio de voto, a meta para a taxa Selic e seu eventual viés. 2. Presidente. A. Autorizar a participação de outros servidores do Banco Central do Brasil na primeira sessão das reuniões ordinárias ou nas reuniões extraordinárias. B. Presidir as reuniões e, ao final, encaminhar a votação. C. Alterar a meta para a taxa Selic, no mesmo sentido do viés, sem necessidade de convocação de reunião extraordinária do Copom. 3. Diretor de Política Monetária. Exercer o papel de moderador durante a primeira sessão das reuniões ordinárias. 4. Diretor de Política Econômica. Elaborar as atas das reuniões do Copom.